Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistema nervoso e sensorial dos anelídeos, tá? Então, começando pelo sistema nervoso, a gente vai falar sobre 4 aspectos do sistema nervoso. Primeiro a gente vai falar do que a gente chama de condição pré-anelidiana. Nome é bonito, né? Na verdade esse nome não existe, a gente inventou. Que é condição antes dos anelídeos. Como é que era mais ou menos a estrutura do sistema nervoso do ancestral mais próximo dos anelídeos. Depois a gente vai falar sobre o plano básico dos anelídeos, como foi a evolução dentro dos anelídeos e um pouquinho sobre a função e inervação das diversas partes do sistema nervoso, tá? Bom, a condição pré-anelidiana. A condição pré-anelidiana era basicamente a seguinte. Se a gente for pegar, por exemplo, os plateumintes, que são o grupo, digamos, taxonômico, que tem bilateral, que tem uma estrutura próxima do que são os anelídeos atuais, a gente observa que eles têm um sistema nervoso com anéis e cordões ao longo do corpo. A gente fala um sistema nervoso em cesto, parece aqueles cestos para roupa suja, sabe? Então tem os eixos principais aqui e esses anéis em volta, tá? E ele é um sistema nervoso, se você vê isso em corte, ele era um sistema nervoso ainda bem superficial. O sistema nervoso tem origem ectodérmica, tá? Ele foi invaginando aos poucos, porque primitivamente a própria epiderme fazia a função nervosa, tá? Então, esses anéis com cordões longitudinais. Ainda dentro dos plateumintes, houve uma tendência de formação de cordões mais espessos, então o que a gente chama de uma internalização, tá? Então a gente tem um sistema nervoso com 2 cordões principais, que é o que a gente chama de sistema nervoso em escada, que é a base da qual vão surgir os anelídeos. Por isso que quando a gente fala do plano básico dos anelídeos, eles são muito próximos dos turbelários, né? Em que você tem essa redução, em vez de ter vários anéis e vários cordões correndo, houve uma redução para apenas um grupo de cordões ventrais, tá? E esses anéis reduzem a conectores, tá? E nos anelídeos, como é que foi? Bom, a partir desse sistema reduzido, que a gente chama de sistema em escada dos turbelários, surge o plano básico dos anelídeos. Nos anelídeos, então, você tem 2 cordões, tá? Com esses conectores aqui, que são os degraus da escada, mas para cada segmento você tem um espessamento, que são chamados gânglios segmentares. Então esse seria o plano básico, tá? Que acredita-se que seja o padrão para o ancestral de todos os anelídeos. A gente vai ver depois as modificações. Cada segmento, cada gânglio segmentar aqui, inervando cada um dos segmentos, tá? E se conectando. Se a gente olhar de lado, o que a gente tem é isso. O sistema nervoso é praticamente todo ventral, como todos os protostômios, com exceção do gânglio cerebral, ou gânglio supraentérico, ou gânglio dorsal. Ele muda de nome conforme o grupo, mas eles são homólogos, tá? É só a posição. Como ele está em cima do trato digestivo, muitas vezes é chamado de supraentérico. Se ele está em cima do esôfago, é supraesofágico, assim por diante. Mas é um só, tá? Esse gânglio cerebral é o centro integrador que recebe as informações do sistema sensorial e fornece as respostas motoras, tá? Então, por isso que a gente chama ele de gânglio cerebral. É a única porção dorsal. Aí ele se conecta como um anel aqui com o gânglio ventral, que é esse daqui, e depois se conecta, que vai se conectar com os demais gânglios, que a gente chama de gânglios segmentares, sendo um para cada segmento. Mesmo naqueles que houve uma redução da metameria, os gânglios segmentares permanecem, tá? Bom, vamos ver como é que evoluiu agora dentro dos anelídeos. Então a gente tem os 2 cordões, tá? E o gânglio cerebral ocupando uma posição dorsal, mas dentro do prostômio, que é aquela parte do corpo, lembra da cabeça, que fica antes da boca, antes dos segmentos, tá? E esses cordões, eles são ainda bem superficiais. Se vocês olharem aqui, eles são subepidérmicos. Aqui está a epiderme, aqui está a musculatura circular, aqui está a musculatura longitudinal, aqui está o celoma. Então vocês veem que ele é bem externo ainda. Essa condição que a gente encontra principalmente nos poliquetas, em vários poliquetas. Como a gente, lembrando que os poliquetas são um grupo parafilético, tá? Então condição mais primitiva que a gente supõe que ocorresse também no ancestral dos anelídeos. Primeira mudança foi um processo de fusão. Primeiro começou fundindo os gânglios segmentares, tá? Então vocês vendo que ainda são 2 cordões, mas os gânglios estão se juntando, tá?
E esse cordão, ele começou um processo de invaginação, de interiorização. Ele agora está abaixo da musculatura circular. Ele está mais protegido, tá? Então, conforme o sistema nervoso começa a se tornar mais complexo, ele começa a ficar mais frágil. Não pode ser externo. Você imagina um cordão super externo, qualquer lesão faria com que o animal ficasse inviável, não pudesse se locomover por causa de uma lesão nervosa aqui. Então, essa invaginação é uma forma de proteção, que nem acontece na nossa linhagem, que é dos vertebrados, por exemplo. A terceira condição é uma fusão não só dos gânglios, mas também dos cordões e uma migração desse gânglio cerebral do prostômio para regiões posteriores. Então você ainda vê esses nervos aqui, ó, se estendendo aqui, tá? Mas o gânglio muda de posição. E o cordão que já estava invaginando, ele vai para o celoma, tá? Então você tem um processo de migração do gânglio cerebral, fusão dos gânglios e depois dos cordões e uma interiorização, uma internalização dos cordões nervosos. E é interessante notar que se você fizer um corte histológico, você vai ver que esse cordão, na verdade, ele tem origem dupla, o que indica a sua ancestralidade de um cordão duplo que se fundiu secundariamente. Essa condição a gente vê nos poliquetas. Essa condição a gente também vê nos poliquetas, e essa condição, principalmente com o gânglio migrando, é o que a gente vai ver nos clitelados, tá? Isso aqui é um mapeamento de todas as linhagens de anelídeos, tudo isso aqui hoje em dia é considerado poliqueta, tá? E aqui eu tenho os clitelados, então vocês podem ver que ainda os cordões separados, tá? Algumas tendências de fusão, mas no caso dos clitelados a fusão é praticamente total. Isso aqui é uma dissecção de minhoca. Reparem que a gente está vendo o cordão nervoso aqui depois que a gente tirou o trato digestivo e está vendo os gânglios segmentares, tá? E a gente só está vendo esse cordão nervoso, esses gânglios aqui, porque eles estão dentro do celoma. Se eles estivessem intramusculares, a gente não veria, porque a gente, quando abre a minhoca por dentro, a gente está vendo aquele vazio, o celoma, tá? Se eles estivessem embebidos pela musculatura, eles estariam mais para dentro ali. Uma outra foto também mostrando uma outra dissecção é a mesma situação. O gânglio segmentar e o cordão, que se você cortar e olhar em microscópio, vai ver que ele tem origem dupla. No caso dos poliquetos, então, eles mantêm o gânglio cerebral associado ao prostômio. Agora, isso não quer dizer que o gânglio cerebral seja muito simples. Então, tem casos em que o gânglio cerebral ele é bem complexo, ele é dividido até em partes diferentes para inervações diferentes, tá? Então, a região anterior inerva, por exemplo, os tentáculos sensoriais aqui, a região posterior inerva o tubo digestivo e a região mediana é responsável, é a região mais locomotora, é responsável pela inervação de toda a musculatura. E aqui cada gânglio segmentar com a sua inervação local, eles funcionam como cérebros locais, tá? Essa figura, só de olhar eu já posso perguntar rápido para vocês o que isso daqui é um poliqueto, é um clitelado, vocês já podem, só de olhar essa figura, dizer é um clitelado. Por quê? Porque o gânglio cerebral está aqui, ó, e ele não está no prostômio, ele já migrou para os segmentos posteriores. Isso é típico de clitelado, tá? Poliqueta sempre no prostômio, clitelado migrou para regiões posteriores. Outro exemplo, isso aqui é um oligoqueto, repare, ó, prostômio está aqui, o gânglio cerebral está aqui, conectores e, olhando por cima agora, a gente vê que é um cordão único, não é um cordão duplo, tá? Mostrando se tratar de um processo de fusão. E aqui eu tenho o caso dos hirudíneos. Os hirudíneos é curioso porque alguns livros falam que eles têm um sistema nervoso modificado, porque eles têm o que chama de anel nervoso. Mas esse anel nervoso nada mais é do que um processo um pouco além daquilo que a gente já viu nos oligoquetos. Houve a fusão dos cordões, o gânglio cerebral migrou para a região posterior, só que assim, lembra que você tinha o gânglio cerebral, o gânglio ventral e os conectores. O que aconteceu aqui é que o gânglio ventral só começou a crescer muito, o ventral começou a crescer muito e eles acabaram se encontrando. Por isso chama um anel nervoso, mas ele é fruto da fusão desses dois gânglios. É que nem essas cidades, por exemplo, você tá na beira de uma estrada, tem uma cidadezinha aqui, uma cidade aqui, a cidade vai crescendo, crescendo, um dia elas se fundem, tá? Então é a mesma coisa que acontece aqui, essa fusão formando o tal do anel nervoso. Mas o anel nervoso nada mais é que uma modificação daquele padrão básico. Falar um pouquinho sobre função e inervação do sistema nervoso dos anelídeos. Bom, como a gente falou, gânglio cerebral, gânglio subentérico e gânglios segmentares, tá? Qual é a função? Primeira coisa, o gânglio cerebral
Ele é o que a gente chama de centro integrador de resposta. Ele é um centro sensorial na medida que ele recebe as informações do animal, tá? Então, o aparato sensorial lá, os sensores, né, do animal, quimiosensores, fotossensores, eles recebem as informações do meio, transmitem para esse centro que vai analisar os dados e vai fornecer uma resposta, tá? E ele tem o que a gente chama de um efeito inibitório sobre o gânglio subentérico. Esse tipo de efeito inibitório, esse tipo de mecanismo de controle é muito comum na natureza, principalmente quando vocês forem ver a questão de controle hormonal, né? Um inibindo o efeito do outro, tá? É assim que ocorre o mecanismo de controle. Como é que funciona isso? É o seguinte, o gânglio subentérico, ele é chamado centro motor. Então, o sensorial é esse, o motor é esse. Então, esse daqui é que dá ordem para os demais segmentos, ou dá ordem para a musculatura se contrair. Por isso que ele é chamado de centro motor. Mas a ordem que ele dá, ela é condicionada ao controle do gânglio cerebral. Então o gânglio cerebral é um centro sensorial, mas não está ali só para receber informação. Ele está para receber informação e para inibir ou não o ventral. Então o ventral é que nem o dono do cachorro bravo, o cara está segurando, o cachorro tá... O cara solta, o cachorro corre. Quer dizer, quem liberou, não é o cachorro que atacou, o cachorro foi liberado, porque quem deveria inibir, deixou de inibir. É assim que funciona. O gânglio cerebral, ele controla o gânglio subentérico através de inibição. Como é que a gente sabe isso? Bom, eu sei porque eu li no livro. Como é que o cara que escreveu o livro sabe? Porque ele é um artigo. E como é que o cara que fez o artigo sabe? Porque ele fez um experimento. E um dos experimentos era simplesmente você fazer uma microcirurgia e tirar o gânglio cerebral de alguns anelídeos. E sabe o que acontece? Por exemplo, uma minhoca, se você tirar o gânglio cerebral dela, ela sai andando e não para mais até morrer. Por quê? Porque o gânglio subentérico, a ordem que ele dá é ande para a musculatura e os demais gânglios e todo o sistema nervoso do corpo dele. Então, a ordem é ande, né? Aí o que acontece com a minhoca? Com a ordem ande, 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 ela vai andando, porque não tem ninguém para dizer para de andar. Quem diria para de andar? O gânglio cerebral. Então, a função dele é inibitória, tá? E os gânglios segmentares? Bom, os gânglios segmentares, eles são responsáveis pela inervação local, que nem a gente viu numa figura anterior, e também pelo controle da musculatura local. No caso dos poliquetas, por exemplo, da musculatura parapodial, tá? Então tem respostas que são locais. Imagine que você é um poliqueta, você está lá no 25º segmento, seu parapódio está lá andando, que a gente viu na aula de locomoção, de repente ele encosta numa pedra. Aí encostou na pedra, aquela informação ela vem para o gânglio segmentar, ela não precisa ir até o cérebro. Imagina, chegar até o cérebro pensar, olha, o que aconteceu? O segmento 25 do lado direito disse que tem uma pedra. Então fala para ele levantar. Ele não precisa dessa informação. Essa informação, como ela é de interesse local, ele recebe aquela informação e ele mesmo manda uma resposta. É como se fosse um reflexo, tá? Então é como se fosse um microcérebro local, respostas locais. A gente pode fazer uma analogia com a gente vai dar analogia com o nosso reflexo medular. Tá? Quando você vai no médico, o médico dá uma marteladinha no seu joelho, você levanta o joelho, não é porque você veio a informação até o seu cérebro pensou, vou chutar esse cara que me deu uma martelada. Não, é um reflexo local, tá? Então, é mais ou menos análogo, não é a mesma estrutura, tá, gente? Mas é análogo, ele dá a resposta local, enquanto que o gânglio cerebral é responsável pelas respostas que envolvem todo o organismo. E também, obviamente, eles estão envolvidos na inervação dos receptores sensoriais, porque existem receptores sensoriais também locais. A gente vai ver daqui a pouco que boa parte dos órgãos sensoriais são considerados na região da cabeça, né? Tal da cefalização. Mas existem receptores sensoriais para cada segmento também. Bom, mas não é só isso. Tem uma curiosidade no sistema nervoso de alguns anelídeos, e acontece também isso em outros grupos, que é o seguinte: se a gente pensar bem, um sistema nervoso como esse, ele é baseado em nervos, né? E em células nervosas, e essas células nervosas têm suas sinapses. Então, o sinal ele vai assim, ele corre, tem uma sinapse, puf, corre, puf, corre, puf, corre, puf, tá?
Aqui embaixo você tem uma figurinha, aqui embaixo, se vocês olharem agora, tem uma figurinha aqui de uma célula nervosa, tá? E aí vocês veem essas sinapses. Então essas sinapses dão o que a gente chama de um retardo sináptico. Seja uma sinapse química, seja uma sinapse elétrica, ela sempre vai dar um retardo. Então a velocidade, quando você tem um nervo muito grande, a velocidade não vai depender só da velocidade de transporte, que é muito rápida, né? Porque é um sistema elétrico. Ela é tuf, 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 ela vai... E aí a soma desses retardos dá o tempo de transmissão do sinal. Alguns anelídeos têm o que a gente chama de fibras gigantes, como os moluscos também têm, como artrópodos também têm, que são responsáveis por respostas rápidas. O que são essas fibras gigantes? São fibras que têm um diâmetro muito grande e a velocidade de transmissão na célula nervosa ela é diretamente proporcional ao diâmetro da célula. Quanto mais espessa a célula, mais espesso, mais rápido vai o sinal, tá? Ela é muito grande e ela não tem tantas ou quase não tem sinapses, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um cordão nervoso, os neurônios correm aqui e eu tenho aqui essas chamadas fibras gigantes. Se a gente fizer um corte aqui, essa é a imagem que a gente tem. Isso aqui é um corte de um cordão nervoso. Cada célulazinha dessas é uma célula nervosa normal. E aqui eu tenho o tal do axônio gigante, ou a fibra gigante. Tá vendo como ela está dentro do nervo gigante? Como ele está dentro, embebido nas outras, e como ele é muito maior, tá? Então o sinal corre extremamente rápido, tá? Então esse tipo de axônio gigante, ele é muito útil em respostas rápidas, em respostas emergenciais. Por exemplo, no caso da minhoca chamada minhoca puladeira ou minhoca louca, que é uma minhoca que quando você cutuca ela dá um pulo rápido, assim, como a lagosta quando dá uma patada, ou como o polvo, a lula quando dá aquele salto, é a mesma célula envolvida, é fruto desses axônios gigantes. Então, ele recebe um sinal emergencial, atravessa o organismo e manda a musculatura se contrair o mais rápido possível. Isso acontece com a minhoca, como acontece com algumas espécies de minhocas, tá? Como acontece também com algumas espécies de poliquetos. Por exemplo, esses que vivem em tubo e têm aquelas formas de pena, eles têm o hábito, se você olhar numa loja de aquário, ou ver algum documentário com filmagem subaquática, quando alguém chega perto, ele recolhe rápido, aquele parece uma flor, assim que ele recolhe rápido. Aquele recolhimento rápido é fruto justamente de axônios gigantes que vocês estão vendo aqui, ó, que mandam a informação para a musculatura aqui embaixo, que é responsável por puxar ele rápido. Bom, mas se essas fibras gigantes são tão eficientes, tão rápidas, por que o animal não usa apenas elas? Bom, aí vem uma questão. Se vocês olharem aqui, por exemplo, a gente tem o que seria um gânglio cerebral, tá? E aqui eu tenho o cordão nervoso do animal. O sinal elétrico das fibras nervosas gigantes é muito rápido, como eles não têm sinapse, eles vão de ponto a ponto, como vocês estão vendo aqui. Então, se o animal quisesse mandar um sinal intermédio, uma região intermediária, por exemplo, uma resposta motor aqui ou aqui, ele não teria como, porque não tem sinapse. Ele é rápido, mas é ponto a ponto. Por outro lado, o sistema tradicional, né, que corre em paralelo com as fibras gigantes, ele é diferente. Por quê? Porque como ele tem sinapses, ele permite, por exemplo, esse tipo de situação. O sinal vem para cá, ou vem para cá, vem para cá, ou vem para cá, tá? Bom, sobre sistema nervoso, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Gostaria de lembrar para vocês, só revisando rapidamente, que o sistema nervoso, como vocês viram, ele é um sistema nervoso, ele é um sistema que ele é muito fechado no grupo, a evolução dentro do grupo foi pequena, com uma tendência à interiorização no caso dos clitelados, tá? E essa tendência, como a gente viu, clitelados, poliqueta, ela segue mais ou menos uma relação evolutiva. Já na aula que vem, a gente vai falar sobre o sistema sensorial. E o sistema sensorial, a história é um pouco diferente. Porque o sistema sensorial, ele é muito dependente do ambiente onde vivem os animais, já que o animal recebe informações do meio. Então, dependendo do tipo de meio que ele vive, ele vai ter uma modalidade diferente, um grau de desenvolvimento diferente, tá? Ele não vai ser tão restringido filogeneticamente como o sistema nervoso, como a gente viu hoje. Obrigado.